Eu acredito que cada vez que nós ouvimos testemunhos aqui, eu não sei se você já parou para pensar, mas eu estava pensando nisso ainda ontem. Há um tempo atrás, algumas pessoas falavam: nós não vemos coisas acontecerem, né? Porque parece que nada está acontecendo. Parece que nós não vemos as respostas de Deus, né? Como acontecia, por exemplo, no tempo de Jesus, né? Que nós vimos tantos milagres, tantas coisas maravilhosas. Mas se nós pararmos para pensarmos, esse ano que nós estamos comemorando os 50 anos da nossa igreja, e nós estamos ouvindo todo domingo um testemunho, todo domingo nós estamos ouvindo uma bênção, um milagre, né? E você não faz ideia dos muitos outros que nós vamos ouvir no decorrer desse ano aí, né? Testemunhos de cura de câncer, né? Paralítico andando, coisas tremendas que Deus tem feito ao longo desse tempo da nossa caminhada como igreja metodista wesleyana nessa cidade. Por isso eu quero dizer para você que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente Deus, e Ele não se esqueceu do seu povo, Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito maravilhas no nosso meio, e nós não podemos ignorar que Deus está trabalhando. Amém? Não deixe jamais a sua fé esmorecer, né? Pensando naquilo que aí fora as pessoas pensam, aí fora, como diz o apóstolo Pedro, julgam que está demorada a vinda do Senhor, né? Há um mar de incredulidade aí fora, de desesperança, mas quando nós estamos diante do Senhor, estamos diante da palavra de Deus, estamos ouvindo as coisas que Deus tem feito no meio do seu povo, nós percebemos que nós não somos uma criação abandonada, nós, muito pelo contrário, nós somos filhos e muito amados pelo Pai. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Eu quero meditar com você nessa manhã no livro de Hebreus, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. E nós vamos ler a partir do verso 19. Não é mistério, é uma palavra que você já com certeza meditou nela, já vem vivendo essa realidade talvez na sua vida, ou buscando viver, e eu quero apenas compartilhar com você, porque é algo que Deus falou no meu coração nessa manhã, né? E eu quero compartilhar com você o que Deus falou comigo. Amém? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água, Jesus, meus olhos, com água pura. Guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. É costume de alguns, pelo contrário, deixa eu voltar aqui, irmãos. Cuidemos também de nos animar uns aos outros com amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Nós oramos pedindo que o Teu Espírito continue falando e ministrando as nossas vidas nesse tempo especial que estamos desfrutando da Tua presença. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, e que os nossos ouvidos se voltem, estejam atentos
para aquilo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa manhã eu estava orando e Deus me trouxe a palavra, principalmente esse início do verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Bom, nós sabemos a que santuário o texto se refere, tá? Num primeiro momento, talvez a gente tentado a pensar no santuário da lei mosaica, né, da lei de Moisés, pensarmos a respeito do tabernáculo que foi erguido no deserto, quando o Senhor deu a Moisés a lei, quando o Senhor deu a Moisés a direção, a instrução de como o povo deveria se relacionar com Deus. E lá havia então essa ordem de Deus de que se construísse um tabernáculo que ficaria no centro do acampamento. Todo o acampamento dos israelitas deveria ficar em torno, as tribos, né, deveriam ficar divididas em torno daquele tabernáculo. O tabernáculo teria 3 ambientes. Um ambiente era o pátio, um lugar externo, um lugar onde as pessoas tinham acesso. Depois nós temos o lugar santo, que já era um lugar mais restrito, era um lugar apenas para os sacerdotes exercerem a sua função sacerdotal. E nós tínhamos o Santo dos Santos, o lugar interno que apenas era acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote, depois dele fazer a purificação por si mesmo. Ele se preparava, se organizava para entrar naquele ambiente onde estava a Arca da Aliança, um outro objeto construído pela direção de Deus. Era uma espécie de caixa de madeira de acácia, coberta por ouro, né, coberta por ouro na sua volta. Tinha 4 argolas no seu entorno, onde passavam 2 varas, quando esta arca deveria ser transportada, porque o tabernáculo ele era uma grande tenda que era desmontada e era levada para onde a nuvem que estava no céu, que simbolizava a presença de Deus, se conduzia. O povo deveria ir, e a primeira coisa que ia à frente do povo era o tabernáculo desmontado, a Arca da Aliança. Então essas 4 argolas que estavam na arca serviam para passar as varas que iam sobre os ombros dos levitas, que iam carregando ela e peregrinando. E essa arca, ela lá no deserto, ela estava sendo colocada no lugar santo, aliás, no santíssimo lugar. No seu interior havia ali um pedaço de pão, né? E havia a vara de Arão, e haviam objetos que o Senhor estava usando para manter, para mostrar a sua aliança, para que o povo jamais esquecesse da sua aliança, da aliança que ele tinha. E diante dessa lembrança, eu estou só pegando o tabernáculo para que a gente possa entender. Cada vez que alguém de alguma forma pecava, de alguma forma cometia algo que desagradava a Deus, era necessário levar um cordeiro, e esse cordeiro não poderia ter defeito. O animal tinha que ser puro, sem nenhuma espécie sem nenhuma fratura, sem nenhum problema respiratório. Ele tinha que ser um animal perfeito, em boas condições, e deveria ser levado até o sacerdote. Lá então esse animal era oferecido, o sangue dele era derramado para propiciação pelos pecados. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer esse sacrifício por todo o povo, por toda a nação, e lá ele ia para oferecer ao Senhor também holocausto para adoração. Em Hebreus, a partir do capítulo 4 de Hebreus, nós vamos ver que o autor ele vai trabalhando agora o entendimento de que tudo isso que acontecia com Israel era apenas a sombra daquilo que viria a acontecer, era apenas a sombra, ou seja, era uma didática que Deus usava, mas que na verdade ela não tinha um fim em si mesma, mas ela apenas estava apontando ou mostrando o caminho daquilo que viria a acontecer
a partir do momento em que Jesus, o Cordeiro de Deus, viesse para derramar o seu sangue, para morrer. Também apontava para Jesus como grande sumo sacerdote, aquele que acessaria o Santo dos Santos, aquele que iria além do véu, ao lugar mais profundo do tabernáculo, e não seria um sacrifício uma vez por ano, mas seria um sacrifício tão perfeito, tão pleno, que uma vez feito, uma vez o sangue derramado, uma vez consumado esta obra, não haveria mais a necessidade de se oferecer animal algum, sangue algum, porque lá estava feito o grande sacrifício, a grande oferta pelo pecado. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele descreve Jesus como esse Cordeiro divino, Cordeiro de Deus, que ele derrama o seu sangue, ele é levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele é conduzido para o sacrifício sem abrir a sua boca, sem pecar, sem errar. Não achava-se nada em Jesus que pudesse condená-lo, mas ali em Isaías capítulo 53, o profeta, na revelação que ele traz, 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo aproximadamente, ele já estava mostrando que Jesus, ele não estava indo lá para este sacrifício como um cordeiro por causa do seu próprio pecado, mas ele estava indo lá pelo pecado de todo um povo, pelo pecado de todos aqueles que erraram, que quebraram a aliança, que feriram o Senhor através dos seus pecados. Assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano representando os pecados de todo o povo, mas também os seus, porque ele também fazia parte do povo, ele também, mas Jesus não, ele é o sumo sacerdote que não tem pecado, e ele vai até o Santo dos Santos em favor de todos, e ele vai e derrama o seu sangue, e a Bíblia fala que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, ou seja, aquela separação que havia entre o Santo dos Santos e o lugar santo é rompido. Aí você pode pensar, mas pastor, mas o lugar santo era só acessado pelos sacerdotes, mas o sacrifício de Cristo é tão tremendo, é tão profundo, que ele não apenas está derramando sangue em favor, do homem, para que houvesse a remissão de pecados, mas o sacrifício, ele redime o homem, ele paga um preço pelo homem, ele compra o homem pelo precioso sangue, e esse homem agora comprado, que antes não era povo, que antes não era ninguém, que estava longe da graça, agora eles são sacerdotes reais, eles podem entrar no lugar santo, e eles chegando ao lugar santo, eles agora têm acesso ao Santo dos Santos, porque o véu também já se rompeu de alto a baixo, então é possível adentrar a presença do Senhor. Mas aqui já não há mais arca da aliança, porque não há mais necessidade da arca, porque o próprio Deus habita nos nossos corações, o próprio Deus está presente na nossa vida, o próprio Deus está diante de nós, e nós temos livre acesso a Ele. É tudo o que acontece no Antigo Testamento através desse trajeto, desta liturgia, é apontando exatamente para esta realidade que hoje nós estamos vivendo. Porque o autor aos Hebreus agora, depois de explicar e de falar que tudo aquilo era sombra, tudo estava apontando para esse tempo, ele diz no verso 19: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Entrar no santuário aqui não é simplesmente entrar no pátio, não é simplesmente entrar no lugar santo, mas é ir até o mais profundo dele, é ir ao lugar mais intenso, mais profundo, de um relacionamento cada vez maior, de um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Então ele diz entrar no santuário. E como nós podemos entrar nesse lugar? Através dos santos, através do sangue derramado. Lembre-se que o sumo sacerdote, para entrar nesse lugar, ele precisava também se purificar a si mesmo. Ele também precisava oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado, pelo pecado da sua casa, da sua família. Qualquer homem que tentasse
se aproximar de Deus, ele não poderia vir com o pecado, ele precisava que o sangue fosse derramado, que o sacrifício fosse feito. E agora nós também não podemos nos aproximar do nosso Deus sem que haja derramamento de sangue, mas o sangue já foi derramado. O sangue foi derramado de uma vez por todas, e ele diz que nós agora podemos acessar, porque o sangue de Jesus foi derramado. Então, através desse sangue nós temos livre acesso ao santuário. E ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. O caminho nos foi aberto. O caminho para o lugar santo nos foi aberto porque nos tornamos sacerdotes, fomos comprados, fomos redimidos. O caminho para o Santo dos Santos nos foi aberto porque o véu se rompeu. Aquilo que era impossível ao homem, mas foi possível a Deus, através do sacrifício de Cristo, se rompeu o véu. E então agora nós podemos entrar pelo novo, não mais por aquele caminho, não pelo caminho de Moisés, que tinha toda uma liturgia e inúmeras distrações no meio do caminho, e não vou dizer distrações, mas inúmeros obstáculos no meio do caminho. Mas agora há um novo caminho, e esse novo caminho ele está aberto, e ele diz não apenas um novo caminho, mas um caminho vivo. É um caminho de experiências com o próprio Deus, é um caminho onde nos aproximamos à pessoa do Senhor, ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, e isso só é possível por causa desse caminho vivo, por causa de Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. Ele não apenas deu sua vida, mas ele vive, é um caminho que ele está vivo. E era assim que os irmãos na igreja primitiva descreviam o andar com Cristo, falavam que ele era o caminho. Lá em Atos, você vai ver a menção, ele é o caminho, e esse caminho é vivo, e é através dele que nós podemos nos aproximar, porque ele nos abriu esse caminho por meio do véu, isto é, por meio da sua carne. O que nós vamos participar nesta manhã tem que trazer à memória pelo menos duas coisas importantes. A primeira, o sangue foi derramado, não é necessário mais derramar sangue, nós não precisamos fazer sacrifícios e holocaustos, porque agora Deus pode ter de nós aquilo que ele já anelava lá no Antigo Testamento. Lembre-se das palavras de Davi quando ele peca. Davi, ele diz: holocaustos e sacrifícios o Senhor não queres, o que o Senhor queres é um coração quebrantado e compungido. Que Davi disse: se fosse isso que o Senhor desejasse, eu te daria, mas não é o que o Senhor espera. O que o Senhor espera é o meu coração, é a minha vida, é a minha entrega. E hoje isto é cada vez mais possível. Sabe por quê? Porque não há mais a necessidade de fazer nenhuma espécie de sacrifício, nem de holocausto. Agora tudo que Deus pode e quer receber de nós é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso interior, é tudo que nós somos, é tudo que nós temos, é a nossa mente, a nossa alma, é o nosso espírito, é tudo em nós, tudo para Ele, tudo para o louvor e a glória dEle, porque o sangue já foi derramado. É porque o sangue foi derramado que nós podemos nos aproximar de Deus com o nosso coração por inteiro. E aí o verso 22 diz: aproximemo-nos com um coração sincero. Tudo que Deus hoje quer receber de nós, Ele já desejava lá, mas hoje é muito mais possível, porque a partir de agora, o acesso que antes nós não tínhamos, agora nós temos. Então nós podemos nos aproximar com um sincero coração. O que é se aproximar com um sincero coração, pastor? É nos aproximarmos sem máscaras, sem nos escondermos, sem nos ocultarmos da presença de Deus. E eu estava pensando nisso nesta manhã, e me lembrei de Adão e Eva. Quando o Senhor visita o jardim, a Bíblia diz que Adão e Eva, eles fogem do Senhor, eles se escondem, eles se cobrem,
Porque a tendência do homem, quando ele está longe de Deus, é se esconder, é se ocultar, é não se aproximar, é esconder os seus erros, é esconder os seus pecados. Lembre-se da mulher samaritana, que de alguma forma ou outra mudava de assunto, quando Jesus queria tratar da sua realidade espiritual. Lembre-se de Nicodemos, que queria simplesmente sentar com Jesus, talvez para trocar uma ideia a respeito da lei de Moisés, a respeito das coisas de Deus, e então ele vai na calada da noite para não ser visto, porque ele não estava disposto, talvez naquele primeiro momento, a uma mudança radical na sua vida, a se deixar conhecer por Deus. E aí Jesus diz para ele que era necessário nascer de novo. Jesus vai para o assunto mais sério, mais profundo, porque tudo o que Deus quer de nós é o nosso coração, não as nossas máscaras. Deus não quer os nossos escudos, Deus não quer as nossas reservas, Deus não quer que nos ocultemos e venhamos a nos esconder dEle, como fez Adão e Eva. Quando o Senhor chega no jardim e diz: aonde vocês estão? Nós nos escondemos, Senhor. Mas por quê? Porque estamos nus. Porque na verdade eles sabiam da sua negligência, do seu pecado, da sua queda e das consequências dele. Mas quando nós estamos vivendo na graça, nós não precisamos nos esconder do Senhor, nós só precisamos receber de Deus aquilo que Ele já fez por nós. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado. Nós precisamos nos apropriar desse sangue, porque esse sangue ele nos traz redenção. Esse sangue ele nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça, de toda maldade. Esse sangue, ele está nos justificando. Cada vez que o Pai olha para nós, Ele vê em nós o sangue como um selo, como uma marca. Ele não vê o nosso pecado, mas vê o sangue do Cordeiro, vê o sangue de Jesus, vê o sangue da nova aliança, vê esse sangue em nós. Então lá o Pai olha e vê que ali estamos nós cobertos pelo sangue do seu Filho amado, em quem Ele tem prazer. Então o que dar a Deus? Sacrifícios? Não, coração sincero, coração sem máscara, coração que se mostra por inteiro, que não se esconde. Nós podemos às vezes ocultar o nosso coração das pessoas. Você pode ocultar o seu coração do seu pastor, você pode ocultar o seu coração dos seus amigos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Você pode ocultar o seu coração de muitas pessoas. E hoje há uma grande facilidade disso, porque a psicologia nos ensina a nós guardarmos também o nosso coração e as nossas emoções, para que a gente não se machuque, para que a gente não viva traumas que a gente já passou. Não é o mesmo tipo de guardar o coração que a Bíblia ensina. A Bíblia, quando ensina a guardar o coração, a Bíblia ensina a encher o coração de Deus e das coisas de Deus. E aí ele naturalmente está guardado para perdoar, guardado das mágoas, guardado do rancor, para não guardar coisas, né? Nosso coração está manso, humilde, porque ele está aprendendo com o coração de Jesus. Isso é guardar o coração na Bíblia. Mas ao guardar o coração que a psicologia nos ensina, é muitas vezes nos escondermos. Mas escute uma coisa para você, Deus está dizendo nessa manhã: não guarde o coração de mágoas, não guarde o coração de coisas externas, no sentido de se esconder delas. Não, guarde o seu coração enchendo ele da presença de Deus. Para isso apresente ele ao Senhor, aproxime-se de Deus com um coração sincero, mostre para Deus: aqui está todo o meu coração. Lembra de Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele confessa ao Senhor o seu pecado, ele fala de como está o estado do seu coração. Ele diz: meu coração não está puro. Por isso ele ora e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O meu espírito está abalado, eu estou abalado, Senhor. Então ele diz:
e renova dentro de mim um espírito inabalável. A necessidade de nós fazermos isso hoje e sempre, todos os dias, mas muito importante lembrarmos que para participarmos desta mesa, nós temos que lembrar que o sangue já foi derramado e tudo que Deus espera de nós é um coração novo, é um coração transformado. Esse coração é obra do Espírito de Deus através da regeneração. Então você pode mostrar o seu coração ainda que ele esteja no processo de purificação, porque você vai ver mais adiante, no mesmo verso 22 ele diz, olha só, tendo o coração purificado. Não apenas sincero o coração, mas um coração purificado. Como é possível o nosso coração estar purificado? Ele é purificado porque há uma ação de Deus em nossa vida. Ele diz purificado de má consciência. Ou seja, um coração que já não está mais trazendo na consciência o peso da culpa, do pecado, o jugo, o peso. Não é isso que o coração daquele que se aproxima diante de Deus tem. Ele tem que ter um coração puro, ou seja, um coração que agora já não é mais aquele mesmo coração que era antes. Aquele era um coração de pedra, aquele era um coração insensível para as coisas de Deus, aquele era um coração morto espiritualmente, mas agora nós temos um novo coração. Ele pode ser sincero porque ele foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Ele foi purificado pelo sangue de Jesus. Ele agora é um novo coração, ele é um coração de carne, é um coração que está à disposição do Espírito de Deus. Ele tem uma sensibilidade maior às coisas do Senhor, e inclusive ele tem uma sensibilidade maior ao pecado. Porque quando ele peca, esse coração naturalmente pensa, eu não sou assim, eu fui purificado, eu não posso viver dessa maneira. E então ele entra no processo que nós chamamos de santificação, porque ele vai se aproximando cada vez mais de Deus e se separando cada vez mais do pecado. Ele vai se enchendo das coisas de Deus. Ele é um coração que vai passando pelo processo de purificação. Ele diz, tendo o coração purificado de má consciência. A consciência aqui, ela não está mais sujeita ao peso da culpa do pecado. Eu pequei, eu errei, não. Mas é um coração que foi purificado e a sua consciência agora não é mais má, mas ela é uma boa consciência. É uma consciência que aconselha para as coisas de Deus, que se aconselha para a graça, que se aconselha para a edificação, que se aconselha para a construção de um caráter à imagem do Senhor Jesus. Ela é uma consciência submissa ao Espírito de Deus. Esse é o novo coração que nós recebemos. Quando participarmos da ceia, nós temos que ter em mente que temos esse coração. E esse coração, antes de falar do corpo, esse é um coração que agrada a Deus. Às vezes a gente tem aquela tendência de pensar, como eu vou orar? Porque eu pequei? Porque eu errei? Porque eu falei o que não deveria ter falado? Porque eu fiz o que não deveria ter feito? A má consciência. Escute, não viva debaixo desta má consciência, porque você não tem mais ela. Ela já foi lançada por terra pelo sangue do Cordeiro. Você tem uma nova consciência, e esta é edificada pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito, ele nos convence, ele nos confronta do pecado, da justiça e do juízo. Mas é um confronto para a salvação, é um confronto para a graça, é um confronto para vivermos uma realidade diferente. Então nós podemos nos aproximar de Deus com esse novo coração, nós podemos chegar a Ele, nós podemos fazer isso com um coração sincero e em plena certeza de fé. Por que plena certeza de fé? Porque esta nova consciência, ela parte do princípio de que ainda que os olhos não vejam, que eu estou me achegando a Deus, mas eu sei, porque creio que estou me aproximando dEle.
plena certeza de fé. O que é fé? Versículo 1 do capítulo 11 que você tem diante de você diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Observe, se você tem um novo coração, e esse coração agora que você vai oferecer a Deus, você pode oferecer ele por inteiro, sem medo, e mostrar para ele até mesmo as coisas que ainda não estão muito bem. Mas você também tem um coração purificado de má consciência, ou seja, o teu coração ele não está trabalhando para a tua culpa, para a tua condenação, mas sim para você se aproximar do Senhor, por meio da graça, por meio do sangue que já foi derramado. Agora você também, ao se achegar a Ele, ainda que os teus olhos não vejam, mas é um fato, você já recebeu um novo coração. Como que eu sei, pastor, que eu tenho um novo coração? Por meio da graça, porque a graça ela é a convicção de fatos que nós não vemos. Eu não vejo que tenho um novo coração, às vezes nem parece que eu tenho um novo coração, às vezes parece que eu ainda sou aquele velho homem, porque eu olho para as minhas deficiências, para as minhas batalhas interiores, mas olha só, há um fato. E esse fato é acessado pela fé, e a fé é a convicção de coisas que nós não vemos, mas que são fatos, não são especulações, são fatos. E o fato é, temos um novo coração, porque ele nos foi dado mediante o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso nós temos que estar cheios, plenos da certeza de fé. Nós não podemos dar lugar à dúvida. Nós não podemos dar lugar à dúvida. Será que eu estou salvo? Porque muitas vezes, quando nós estamos pensando dessa forma, estamos ignorando o sacrifício que já foi feito. Mas nós temos que nos apropriar dele. Nós temos que nos apropriar da verdade e das consequências desse sacrifício. Nós podemos nos aproximar do nosso Deus porque há um novo coração. E esse coração é uma realidade espiritual que os nossos olhos não enxergam, mas que a nossa fé contempla. Que a nossa fé contempla todos os dias. Nem que a gente tenha que orar e dizer: Deus, eu creio que tenho um novo coração, embora às vezes eu acho que meus olhos não estão vendo o coração meio tortinho. Mas eu preciso, nós precisamos. Então ele diz que nós devemos também ter o corpo lavado com água pura. Esta água é a palavra. A palavra ela lava o corpo. Agora é interessante porque quando nós estamos falando de coração, nós estamos falando de homem interior. Mas quando estamos falando de corpo, estamos falando daquilo que os nossos olhos enxergam, do exterior. E esse exterior é lavado com água limpa pela palavra. Então veja uma coisa, ainda que o meu coração, eu pela fé creio ter um novo coração. Deus está trabalhando nele. Eu posso mostrá-lo por inteiro para o Senhor, mas quando se trata do meu corpo, ou seja, das minhas obras, das coisas que as minhas mãos fazem, ou daquilo que eu faço em relação ao que está diante de mim, ao externo, a Bíblia diz que deve ser lavado com água pura. Por que lavado? Lembre-se do momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. E então, aquele discípulo que gosta muito do Senhor Jesus, Pedro, num primeiro momento não queria deixar o Senhor lavar os pés dele. Mas aí Jesus ministra sobre ele, ele é convencido. Então ele deixa o Senhor lavar os pés e ele diz assim: não somente os pés, como também todo o corpo. E Jesus diz que apenas os pés, porque o corpo já estava limpo pela palavra que ele vinha ministrando. Essa é a realidade da nossa vida exterior, irmãos. O nosso corpo, na verdade,
nós deveríamos usar para o nosso corpo que nem a expressão da adoração, né? Já vem a hora e já chegou. Vem a hora porque estamos lavados pela palavra que nós estamos sendo expostos, nós estamos sendo lavados. Mas ainda não está pleno, porque ainda estamos nesse mundo e o nosso corpo ainda está sujeito ao corpo do pecado, a queda, a presença do pecado nesse mundo. Então nós sujamos os pés. Por onde nós andamos caminhando, nós podemos estar sujando os nossos pés. Então nós precisamos lavar o nosso corpo pela palavra. Nós precisamos lavar as nossas obras pela palavra. Nós precisamos lavar aquilo que os olhos enxergam pela palavra. E aí nós devemos nos expor cada vez mais a ela, se nós queremos ser alguém visto de forma irrepreensível, ou seja, não digno de repreensão. Nós devemos ter o nosso corpo lavado com a palavra de Deus. As nossas obras, as nossas vidas, o nosso testemunho deve ser constantemente lavado. Por exemplo, talvez o nosso coração esteja sendo sincero e até purificado, porque a obra da cruz nos garante esse processo. Mas às vezes, será que o nosso corpo, o nosso homem exterior, as nossas obras, elas não fazem a aparência do mal? Será que elas de alguma forma também não fazem outros pecarem, não fazem outros errarem, não entristecem o Senhor, não se tornam pedra de tropeço em alguns momentos? Às vezes até mesmo para nós, porque talvez você esconda muito bem as tuas obras, mas você mesmo sabe quem você é. Você mesmo sabe muito bem o que você faz. E quando você vai se relacionar com Deus, às vezes você se enche de culpa, de engano, de peso na sua consciência, porque você lembra das suas obras. Você então precisa da palavra. Você precisa da palavra de Deus para mudar quem você é, para mudar as obras que você faz, para agir de outra maneira, para viver de outro modo, de um modo mais excelente, de um modo que agrade a Deus e glorifique o nome do Senhor. Então você precisa ter o seu corpo lavado com a água da palavra. Tem muita gente lavada pelo sangue do Cordeiro, mas não está querendo se lavar com a palavra. Porque lavar no sangue do Cordeiro, irmãos, não vulgarizando o sangue, é fácil, porque a promessa é fácil para nós, porque foi a parte da aliança feita pelo Pai, feita pelo Filho, na cruz. Talvez não nos custou nada, talvez não nos custou nada, foi graça, Ele fez, não é necessário fazermos nada. Então é fácil aceitarmos que o sangue derramado nos cobre, nos purifica, nos redime, nos tira da escravidão. Mas às vezes, quando chega a nossa parte de nos lavarmos com a água da palavra, aí nós nos escondemos, nós nos ocultamos, nós damos desculpas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que acessar o novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu. Nós temos que fazer isso com o corpo lavado. Pergunte a você mesmo nesta manhã, se você tem lavado a sua vida na palavra de Deus. Você tem lavado? Responda a você mesmo. E ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diante desse entendimento, agora ele volta a falar a respeito da promessa. Qual a promessa? O livre acesso. O livre acesso. Então nós temos que guardar firmes a confissão da esperança, porque quando nós estamos falando, olha, eu tenho livre acesso, eu estou confessando minha esperança também. Eu tenho a esperança de que serei ouvido, de que serei recebido, de que o Senhor vai me receber na sua presença, numa intimidade mais profunda.
Esse é um aspecto dessa esperança. Mas também há um caminho progressivo aqui, porque quando ele está falando deste novo tabernáculo, ele não está falando do tabernáculo de Moisés terreno, mas ele está falando do tabernáculo eterno. Ele está falando da eternidade, do acesso ao trono de Deus. É progressivo. Hoje nós estamos na terra e acessamos através das nossas orações, da nossa fé, do nosso clamor, da nossa busca, da nossa intensidade, da entrega do nosso coração. Mas um dia vamos acessar com todo o nosso ser, com um corpo glorificado, com uma alma transformada, com um espírito totalmente voltado para Ele. Um dia veremos Ele face a face. Essa é a nossa esperança. A esperança que está dentro de nós é esta. Esperamos esse dia, mas é interessante que a expressão que ele usa é: guardemos firme a confissão, porque hoje nós podemos confessar com os lábios a esperança, pelos lábios, pela fé, porque é uma certeza de algo que os nossos olhos não veem, mas é um fato, nós sabemos que é o real. A eternidade é uma realidade. As pessoas não enxergam essa realidade nesta vida, mas a eternidade é uma realidade. O simples fato de termos um Deus eterno já nos mostra que há uma eternidade. E diante desta realidade, ele diz: guardemos firme esta confissão. É impressionante como nós vivemos um mundo em que se guarda firme a ideia de vida terrena. Se espera de forma mais profunda as coisas terrenas do que as coisas eternas. Se cogita mais das coisas terrenas do que das coisas eternas. Por exemplo, para muitos essa catástrofe que aconteceu, ela é motivo de uma grande desesperança, não apenas no sentido de mantimentos, de alimento, de casa, mas também no sentido de eternidade, porque quantas vidas partiram. Para muitos houve um ponto final na sua família, na sua casa. Eu estava vendo um relato ontem de duas crianças que perderam os pais. Ambos morreram soterrados a 500 metros da casa da avó das crianças, os pais deles. Eles estavam trabalhando e quando começou toda a circunstância, apesar deles terem sido avisados, né? Mas um aviso muito em cima, tanto que foram trabalhar. A empresa não parou, como aconteceu com muita gente. A vida não estava parando, era uma vida normal, mesmo se sabendo o que vinha. Pelo menos era o que se dizia, que se sabia o que vinha. E aí, diante dessa circunstância, aquele casal de 20 e poucos anos de idade estava trabalhando numa fábrica, e então eles saem dessa fábrica para irem até onde estavam os filhos, porque eles iriam deixar a cidade, eles iam sair dali onde eles estavam, porque era uma região de risco. Mas no meio do caminho veio uma avalanche e os cobriu, e eles morreram soterrados. Os corpos foram encontrados, e as crianças que estavam na casa dos avós lá ficaram, e lá vão crescer, porque os pais morreram. Para muitos um ponto final, mas para aqueles que têm a eternidade dentro de si, porque conhecem o Senhor, aqueles que sabem que já estão vivendo dentro do reino de Deus, um reino eterno, para esses, ainda que seja trágico o que aconteceu, mas há uma esperança. Eles estão com o Pai, desfrutam da presença, como disse Jesus: ainda hoje estarás no paraíso. Ainda no meio de toda aquela tragédia, enquanto nós choramos na terra, eles estão no paraíso, estão desfrutando da presença de Deus.
É disso que o autor está falando. Nós temos que guardar firme essa esperança, porque não sabemos o dia de amanhã. Não podemos colocar a nossa fé nas coisas terrenas, nas coisas que vêm e vão, mas nós precisamos depositar a nossa esperança na eternidade. Nós precisamos depositar a nossa esperança nas coisas do Senhor. E é por isso que ele diz: guardemos firme essa confissão. Verso 24: cuidemos também de nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Eu vou dizer uma coisa para você: muitos não desistiram porque foram animados por alguém. Deus usou pessoas para animar. Eu estou aqui porque alguém me animou. Eu estou caminhando com Cristo porque talvez lá atrás, quando eu não tinha maturidade para isso, meus pais me animaram, meus pastores me animaram. Talvez muitos aqui estão começando a sua caminhada na fé e vão precisar de pessoas que os animem. E mesmo aqueles que já têm uma caminhada, às vezes estão tão cansados, a batalha é tão árdua, a luta é tão ferrenha, que muitas vezes parece que aquilo que é motivo de esperança está muito distante. Então precisam ser animados, animados no amor. Isso significa relacionamento uns com os outros, andarmos juntos, não andarmos isolados, não andarmos sozinhos. E olha só, e na prática de boas obras, porque na verdade tem muita gente aí fora que faz boas obras em nome dos seus deuses, mas a realidade é que este povo que o autor está falando aqui, que faz boas obras, é o povo de Deus, é um povo que está firmado na graça, que tem acesso ao Pai, que tem um novo coração, que é transformado pela palavra, e que ele anda em comunhão, porque ele está sendo animado, ou ele está animando alguém em amor, e eles praticam boas obras juntas. Eles são diferença nesse mundo, eles são bênção para os outros, porque o mundo vê as suas boas obras e glorifica o Pai. Mas para isso é necessário andarmos juntos. Esse negócio de andar sozinho não é bom. Eu vou falar para você um ditado que é meio forte, mas eu já ouvi várias vezes algumas pessoas dizendo que quem anda sozinho é cobra. Cobra anda sozinha. Mas nós não somos filhos de serpente, nós somos filhos do Deus vivo. Nós temos que andar juntos. Nós temos que andar juntos. Nós temos que nos animar uns aos outros. E olha só o que o texto diz. O texto ele é tão profundo que ele diz assim. Ele diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. E a admoestação aqui é animar e encorajar. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quantas pessoas nesses dias disseram assim, inclusive ímpios: Jesus, volta logo. Por que as pessoas estão dizendo isso? Porque elas sabem que os sinais escritos na palavra, a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Tem muito satanista lendo Bíblia, maçom lendo Bíblia, ateu ou à toa lendo Bíblia, muita gente lendo Bíblia, conhece o que a Bíblia diz, os sinais, sabem, eles às vezes sabem até com mais certeza do que nós, eles têm fé, eles lutam tanto contra o Senhor e contra a obra do Senhor, porque eles às vezes acreditam mais do que nós. Acreditam mais do que nós. Lembro do pastor Rogério, que uma vez compartilhando na igreja, que ele foi na Univille, lá em Joinville, para uma
um debate sobre criacionismo e evolucionismo. E aí, depois que o evolucionista lá falou e falou que o homem vem do macaco e aquela coisa toda que, né, que está sempre evoluindo e não sei o que lá, tudo aquilo que vocês, né? E o pastor Rogério disse que no meio da, né, que ele falou aquele monte de coisa, ele virou para ele e disse assim: olha, a primeira coisa que eu quero te dar é os parabéns. Aí o rapaz ficou meio surpreso. Eu vou te dar os parabéns, porque você é mais crente do que eu. Porque você acredita mesmo nessa loucura que você falou? Você acredita nisso mesmo? Então você é mais crente do que eu. Lutam por aquilo que acreditam, nem que seja para negar que é a verdade. Mas o que eu quero chamar sua atenção aqui é que todos estão percebendo que o dia do Senhor se aproxima. E se o dia do Senhor se aproxima, o dia que Cristo virá e todo olho verá, os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, né? Vai ser como um raio, né? Que vem do Ocidente e passa pelo Oriente. O mundo inteiro vai testificar esse dia, vai ver esse dia. E não vai precisar de rede social, não vai precisar de YouTube, de câmera, de satélite, não sei o que, não. Os céus do mundo inteiro vão estremecer esse dia. A olho nu todos verão. E Ele vem. Eles sabem que Ele vem. O mundo se organiza para a vinda dEle. O anticristo se organiza porque sabe que Ele vem. Eles conhecem a palavra de Deus, eles creem e tremem diante desta palavra. Eles a negam porque sabem que ela também fala da condenação deles, do juízo que virá sobre eles. Assim como os ateus muitas vezes dizem que Deus não existe, não é porque eles não acreditam que Deus exista, mas porque eles preferem dizer que Deus não existe, que assim, se Deus não existe, a lei de Deus também não existe. E a condenação, a consequência dos seus pecados também não existe, então é mais fácil negar tudo. Mas esta é a realidade. A realidade é que o dia se aproxima, o mundo está percebendo que Jesus está às portas. Agora, para nós que somos igreja, para o povo desta palavra, nós não esperamos o dia que todo olho verá, não. Nós esperamos o momento em que num piscar de olhos nós seremos arrebatados da terra e vamos ao encontro do nosso Senhor nos ares. Porque quando Cristo vier na sua segunda vinda e todo olho verá, nós já estaremos reinando com Cristo. A igreja vai estar ocupando o seu lugar, a sua posição, vai estar executando a sua missão eterna, que é servir ao Cordeiro, que é servir ao Senhor que está no trono, que é amá-lo acima de todas as coisas, eternamente, sermos voltados para Ele, nos voltarmos totalmente, exclusivamente, não vamos dividir a glória dEle, a honra dEle com absolutamente nada. E nós já estamos nesse caminho, nos preparando aqui na terra. Mas a realidade é esta: para isso nós precisamos congregar, estar juntos, não andarmos sozinhos, animando uns aos outros nessa caminhada. Quem sabe tem alguém nessa manhã que precisa ser animado, e Deus vai usar você. Quem sabe você precisa ser animado nessa manhã e Deus vai usar alguém aqui. Quem sabe Deus está usando o pastor Felipe, que nem sabe, nessa palavra aqui para te animar a tua esperança, animar a tua fé, animar você, dizer: olha, guarde firme, aguenta firme, segura, paga o preço mais um pouco, o preço de perseverança, de fé, de esforço. Vem os cultos, vem as orações, vem a escola bíblica, vai para o GECEL, vem para a quinta de fé, vem para o culto de manhã, vem para o culto de noite, vem para o culto dos jovens, vem para a vigília, vai, continua,
porque logo, logo vai chegar o dia em que você não vai precisar fazer esforço nenhum, você vai estar diante dele eternamente. Aleluia. Graças a Deus por isso. E caminhando para o final, para não me demorar mais, ele diz: pelo contrário, façamos admoestações, que a gente continue animando os irmãos, encorajando os irmãos a perseverarmos. E a melhor maneira de perseverarmos é acessando o lugar que Deus já nos deu, o novo e vivo caminho para o lugar que Ele nos deu, o santuário eterno. Esse santuário que aqui na terra a gente já acessa Ele, a gente já entra com ousadia, não com atrevimento. Não se preocupe, mas você é atrevido, pastor, de querer entrar à presença de Deus. Não é atrevimento. Não, você foi chamado para isso. Venha com ousadia mesmo. Venha com todo o seu coração, venha com todo o seu amor, venha com toda a sua entrega, porque o sangue foi derramado. Venha porque o véu se rompeu. O véu era o corpo de Jesus na cruz. Ele já foi rasgado, ele já foi moído. Como ele mesmo disse a Tomé: veja as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Bota a mão aqui, para você sentir, para você saber que o véu já se rompeu. Feche os teus olhos. Eu quero nessa manhã orar por você. Quem sabe você não tem acessado com toda a sua convicção, com todo o seu coração, mas eu quero dizer para você: venha acessar. Acesse ao Pai, acesse por meio de Cristo. Venha com um coração novo que você recebeu. Venha com esse coração que foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Venha com esse corpo que talvez até esteja sujo, mas deixe-se lavar pela palavra, se santificar por ela, se limpe com ela, para você possa se achegar ao teu Senhor. Venha adorar, venha cultuar, venha à mesa, venha acessar as verdades do reino, venha acessar a libertação, venha acessar a cura da tua alma, venha acessar as bênçãos que já foram conquistadas. Venha para as regiões celestiais em Cristo Jesus, aonde você pode se assentar com Ele. Venha desfrutar da presença do Pai. Venha porque Ele é o teu Deus e você é dele. Nós pertencemos a Ele. Nós somos os seus filhos. Nós somos os seus filhos. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Venha desfrutar da comunhão, da graça. Venha para Ele nesta manhã. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Venha para Ele, venha desfrutar da presença dEle. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu vou pedir que você ore com a pessoa que está ao seu lado nessa manhã, que você ore e anime essa pessoa na fé, na esperança. Anime ele com as tuas orações. Diga: Senhor, anima meu irmão, aquece o nosso coração, aquece a nossa vida na esperança, aquece-nos, Senhor. Ajuda-nos a irmos além do véu, ajuda-nos a acessarmos o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue derramado, através do corpo que foi rasgado naquela cruz, o véu que foi rompido. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, a acessarmos as verdades do reino, a acessarmos os privilégios do reino, a acessarmos a firme esperança do reino, a glória do reino. Senhor, ajuda-nos a nos animarmos, porque falta muito pouco. Já vem o dia e vem chegando a hora. Vem chegando o dia, vem chegando a hora do grande encontro. Vem chegando o dia, vem chegando o dia, o dia em que vamos nos encontrar contigo nos ares. Vem chegando o dia, Senhor, em que estaremos ceando contigo.
chegando o dia, Senhor, do encontro triunfal, o dia em que não seremos mais uma igreja militante na terra, mas sim a igreja triunfante nos céus. Aleluia, recalamassuri candaralamaxé. E nós estamos aguardando esse momento. Nós, Senhor, estamos completando 50 anos de denominação na terra, mas vai chegar o dia, Senhor, em que não se contará mais o tempo, porque estaremos eternamente contigo. Aleluia, vai chegar o dia, Senhor, em que vamos desfrutar da tua maravilhosa glória. Face a face o veremos, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aquele que está sentado à destra de Deus Pai, aquele que vai abrir os selos, aquele que vai trazer juízo sobre a terra, mas trará para nós a coroa da vida. Aleluia, recalamassuri andaralamaxé. Nós aguardamos esse dia, Senhor, aguardamos esse dia. Anima-nos, anima-nos, Senhor, anima-nos, que nenhuma doença na terra, que nenhum sofrimento na terra, que nenhuma depressão na terra, nenhuma angústia, nenhum problema familiar, que nenhuma perturbação, opressão maligna nessa terra roube de nós aquilo que está nos preparado, aquilo que já nos foi conquistado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, recalamassúria. Mas que hoje o Senhor nos anime, para que nos lavemos com esta água que é a tua palavra, que nos limpemos de tudo aquilo que tenta nos sujar nesse mundo, para que nós possamos adentrar o Santo dos Santos, o lugar que é nosso, eternamente nosso, para a glória do teu nome. Aleluia, é o que nós te pedimos nesta manhã, e desde já nós te louvamos, em nome de Jesus. Aleluia.